さて、あなたが私の指揮官のようね。ま、私を失望させないよう、しっかりやってくださいね。Durante o final da Segunda Guerra Mundial, os alemães desenvolveram um novo tipo de fuzil que era capaz de combinar a precisão do Kar-98K com a cadência de disparos da submetralhadora MP-40, criando então o Sturmgewehr 44, mais conhecido como STG-44, na qual o seu nome significa fuzil de tempestade ou mais literalmente fuzil de assalto, sendo este o primeiro fuzil ao adotar tal nome, que viria a se tornar toda uma nova classe de armas, os fuzis de assalto e os fuzis de batalha. Mesmo o Sturmgewehr sendo uma arma temível, ela não foi capaz de salvar o Terceiro Reich de sua inevitável derrota, e em 1945, tanto os aliados como os soviéticos tomaram dos alemães os seus respectivos espólios de guerra, tais como tecnologias, terras, cientistas e, é claro, armas. E ambos os blocos começaram a desenvolver os seus próprios fuzis, baseados no Sturmgewehr. Os soviéticos criaram o icônico fuzil de assalto, o AK-47, e o Ocidente, cada vez mais preocupado com as ameaças dos soviéticos e sua crescente evolução armamentista, começaram a criar os seus próprios fuzis de assaltos, baseados na STG, até que entre 1946 a 1953 foi projetada e fabricada pela FN Herstal, uma nova arma que viria a ser conhecida como FN-FAL, sendo a sigla FAL no francês Fuzil Automatique Léger e no português Fuzil Automático Leve. A ideia era de que o FAL fosse adotado como arma padrão da OTAN e utilizando o calibre 7,62 por 51 mm, sendo esse um dos objetivos dos americanos na aliança, ter um calibre padronizado, o que facilitaria a logística. Contudo, os britânicos adotaram a L1A1, sendo esta uma versão britânica do FAL, e utilizando o calibre .280, também britânico. E no fim, o FAL nem sequer foi adotado como arma principal dos Estados Unidos, uma vez que eles deram preferência a uma arma que fosse nacional, e essa arma foi o fuzil de batalha M14, que também teve seus mecanismos baseados no FAL. Mesmo não tendo sido adotada por alguns dos principais membros da OTAN, tais como os Estados Unidos e o Reino Unido, o FAL foi um sucesso comercial imenso, tendo sido adotado por mais de 90 países durante toda a Guerra Fria, e principalmente por países do primeiro mundo, tanto que isso lhe rendeu a alcunha de o braço direito do mundo livre, em uma clara provocação aos soviéticos. No Brasil, a arma foi adotada em 1964, substituindo o armamento brasileiro dos tempos da Segunda Guerra Mundial, e recebeu a designação de M964. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros a chama de FAL e passou a ser produzida pela Imbel, após contratos com a FN Herstal. Foi adotado pelo exército devido a ele ser um fuzil robusto, de calibre pesado e com um grande poder de fogo e precisão. E principalmente por ele se adequar bem a quase todos os terrenos e biomas brasileiros, desde a selva amazônica, as zonas áridas da Caatinga, aos pampas do Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica e ao cerrado mais ao interior da nação. As únicas regiões onde o FAL não se adaptava tão bem era no Pantanal, o que foi consertado e melhorado em versões posteriores, e o combate urbano, uma vez que o FAL não era a arma ideal para combates a menos de 25 metros de distância. Mesmo assim, foi uma arma muito importante para o Brasil. Não à toa, foi utilizado por quase 60 anos pelo Brasil e só foi oficialmente substituído entre 2012 a 2015. E desde então começou o processo de substituição dos FAL pelos IA-2.
mas devido à crise econômica na época, sua adoção foi lenta e ela ainda está acontecendo, e cerca de metade do exército já utiliza os novos fuzis IA-2 de fabricação nacional, com previsão de total substituição acontecendo entre 2025 até no máximo 2030, para que o Brasil entre definitivamente no século XXI nas questões armamentistas. Teve um papel importante na Guerra Fria, participando de diversos conflitos, tais como na Revolução Cubana, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Ultramar, na Guerra do Yom Kippur e na Guerra do Golfo. E é claro, na guerra contra o tráfico de drogas e de armas em diversos países, mas em especial no México e aqui no Brasil. E neste vídeo eu citarei principalmente a Guerra das Malvinas, ou Falklands, e na Guerrilha do Araguaia, que ocorreu aqui no Brasil entre 1967 até 1974. Durante a Guerra das Malvinas, ou Falklands, conflito esse travado entre os britânicos e os argentinos pelo controle das ilhas, o FAL foi utilizado por ambos os lados, principalmente pelos argentinos. E fica de curiosidade, os britânicos eles deram prioridade ao capturar os fuzis FAL dos argentinos para utilizá-los no combate, uma vez que os fuzis L1A1 continham apenas o seletor de disparo semiautomático e não podia disparar automaticamente, o que atrapalhava em muito durante os combates, principalmente os de proximidade. E mesmo ambos os lados lutando bravamente, os argentinos acabaram sendo derrotados, e isso culminou também no fim da ditadura militar que estava ocorrendo na Argentina durante aquele período. Já no Brasil, teve diversos combates contra guerrilhas comunistas no interior, mas a mais famosa, sem sombra de dúvidas, foi a Guerrilha do Araguaia, que esteve ativa entre 1967 a 1974, na bacia do Rio Araguaia e nos estados próximos. Treinados por militares do Exército Popular da China e por guerrilheiros cubanos, os militantes lutaram com o objetivo de derrubar a ditadura militar e implantar uma ditadura comunista no Brasil, liderado por partidos tais como o PCdoB e o PCB. Contudo, o regime militar realizou operações para lidar contra as guerrilhas. A Operação Papagaio, que foi um fracasso, tentaram bombardear as posições dos guerrilheiros, mas não conseguiram eliminar os insurgentes. Com o fracasso da Papagaio, foi realizada a Operação Sucuri, na qual militares disfarçados entraram na região para espionagem e coleta de informações. E logo em seguida se seguiu a Operação Marajoara. Após a coleta de informações, os guerrilheiros foram pegos de surpresa pelos militares e logo se seguiu o desmantelamento da guerrilha, com combates sangrentos e com muitos sendo mortos ou capturados, e o restante dos guerrilheiros atirando uns nos outros para impedir deserções. Morreram cerca de 120 guerrilheiros entre mortos e desaparecidos. Foram produzidas mais de 7 milhões de FAL, e mesmo nos dias de hoje, ele ainda continua sendo produzido por empresas ao redor do mundo, tais como a Imbel, mesmo sendo em sua maior parte substituída ao redor do mundo. Com o passar dos anos, o FAL certamente deixou seu legado como o fuzil de batalha mais importante do século XX. E obviamente, um fuzil tão famoso quanto este e de impacto mundial iria aparecer em alguns filmes, mas o filme que eu escolho colocar aqui é um sobre a guerra entre a Argentina e a Inglaterra durante as Falklands, na qual os argentinos utilizaram o fuzil FAL e os britânicos, além do FAL, em sua minoria, porém, em sua maioria também utilizaram as versões L1A1 do mesmo.
3, over! Nos animes, a FAO apareceu em um de nome Upout, utilizada por uma personagem usando a versão L1A1, e o nome dessa personagem também é de mesmo nome da arma. No Girls Frontline, a FAO ela é uma T-Doll, na qual luta pela Griffin Kruger. De acordo com o fanbook oficial de Girls Frontline, ela é descrita como sendo uma personagem muito orgulhosa acerca de sua origem, acreditando que devido a ela utilizar o fuzil FAO, sendo considerada até mesmo uma arma nobre por alguns, isso dá a ela a sensação de que ela pode agir de forma arrogante tanto em seus atos como em suas palavras, sendo uma doll muito orgulhosa e elitista acerca disto. Ela também afirma ter um excelente gosto para a moda, o que para muitos é o contrário. No entanto, devido à sua ampla experiência e habilidade de combate, ninguém gostaria de ressaltar isso ou falar isso na cara dela. E a partir de uma entrevista, através do Girls Frontline Chieba, FAO gosta de escolher e emparelhar roupas para o comandante. Ela também é fã de doces tais como chocolate, e esse pode ser um dos motivos do qual ela também tem um bom relacionamento com a FNC. A dubladora da FAO é a Haruka Yoshimura, na qual ela fez a voz de diversas personagens em animes e em games. O artista que fez a FAO, além dela, também desenhou a Balista, a 5-7 e a M1918. A FAO, ela possui um bichinho de estimação, na qual ele é um furão, e o seu nome é Fel, devido a pronunciar em inglês ferret, e também porque Fel se assemelha a FAO. A FAO, ela é a líder da equipe FN, um esquadrão de T-Dolls que utilizam armas da FN Redstone, trabalhando para Griffin. Tanto que a equipe ela consiste de 6 membros: a FAO, a 5-7, a FNC, a FN49, a F2000 e a Balista. A versão LOL da 5-7 trata muito mal o Fel e também a FAO. A equipe da FN geralmente é destacada para missões de patrulha e reconhecimento, e por algum golpe do destino, essa equipe acaba se metendo em situações estranhas ou paranormais, ou completamente anormais. E o maior exemplo disso foi durante o collab de Girls Frontline com BlazBlue e Guilty Gear, na qual a FN, FAO e a FN 5-7 protagonizaram esse evento ao lado de Noel Vermilion e Efelt durante a Operation Rabbit Hunt. E para finalizar, a FAO ela é uma doll que não costuma ser alvo de alianças. Contudo, isso se deve devido a ela não tirar um bom proveito dos bônus de status que tal recurso proporciona para ela. Mesmo assim, ela ainda recebeu uma quantidade substancial deles, puramente e principalmente por waifuísmo. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de dar um like e se inscrever no meu canal e de compartilhar o conteúdo. Isso ajuda muito, principalmente porque eu estou começando com este projeto. Inclusive, eu tenho o plano de fazer pelo menos um dossiê por mês em vídeo.
E dependendo do desempenho deste vídeo, deste primeiro dossiê da FAO, eu posso até mesmo considerar fazer este projeto não mensal, mas sim quinzenal, 2 vezes por mês. E também não se esquece de conferir aí na descrição do vídeo que eu vou deixar links para os canais de uns parceiros que eu também estou trabalhando com eles para aumentar a comunidade brasileira de Girls Frontline. São eles o Nelo do canal Electrosfere, o Eu do canal Beowulf e o Rinf. Que sem mais delongas, muito obrigado, agradeço novamente a sua atenção e tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu horário. Tchau! Arara!